Hercule Poirot estava lavando o sabão do seu rosto recém-escanhoado quando bateram na porta do seu camarote. Sem esperar resposta, o coronel Race entrou. O senhor tinha razão. Aconteceu. O que foi? Perguntou Poirot, apreensivo. Lynette Doyle está morta. Levou um tiro na cabeça ontem à noite. Poirot lembrou-se imediatamente de duas cenas marcantes. A primeira de uma moça num jardim em Assuan, dizendo que gostaria de encostar a pistola contra a cabeça de Lynette e apertar o gatilho. A outra cena, com a mesma moça, um ar estranho de súplica no olhar, dizendo: "A gente sabe quando não pode continuar." Um daqueles dias em que algo se rompe. Já digo de cara que desta vez eu consegui adivinhar quem cometeu os crimes da vez, que eu só não pensei em detalhes de como tudo foi planejado. Mesmo assim, Morte no Nilo foi uma experiência surpreendente, outro dos grandes casos do detetive belga Hercule Poirot. É um livro em que a construção do mistério se dá bem aos poucos. O crime a ser investigado ocorre lá pela metade do livro, mas a história já ocorre bem antes, quando é feita a apresentação e depois o desenvolvimento de personagens que deixam aquela pulga atrás da orelha no leitor. Primeiro pela desconfiança que nós nutrimos por cada um deles e também pela expectativa de quando certas tensões explodirão no crime em questão. É aqui que entra um ponto interessante sobre os livros de Agatha Christie. Ela não costuma entregar os corpos de bandeja em poucas páginas, mas a investigação do caso já pode ser feita desde o início, com toda a introdução que ocorre antes do crime ocorrer. Em Morte no Nilo, você já consegue enxergar pistas em pequenos detalhes, em diálogos, etc. Mesmo que pistas mais importantes só apareçam depois do crime e as investigações feitas por Poirot e seus parceiros de ocasião, o leitor não fica totalmente no escuro por já receber uma boa fatia da história anterior a isso. Bom, em Morte no Nilo acompanhamos um grupo de personagens que viaja para o Egito, cada um com seus respectivos objetivos, sendo alguns a passeio, outros a trabalho, e estando o Hercule Poirot no meio, mas de férias, sem intenção de falar sobre casos ou mesmo resolver um. Além dele, outra pessoa de destaque é Lynette Ridgway, bela, rica e inteligente, uma herdeira que sempre consegue o que quer. Ela recém rompeu o noivado com outro nobre e se casou com um noivo pobre da melhor amiga, que agora passa a perseguir o casal, inclusive em sua viagem de lua de mel. Jacqueline, essa amiga muito passional, carrega em seu coração um desejo de vingança. Mas logo descobrimos que Lynette pode ter outros tantos inimigos perto dela, pessoas possivelmente interessadas em sua fortuna ou com famílias que foram prejudicadas para que ela tivesse tudo. Em determinado momento, ela é encontrada morta com um tiro na cabeça e aí Poirot se vê obrigado a entrar em ação. Como eu disse antes, a história não começa com um corpo a ser investigado, mas em toda a construção de uma história anterior que leva ao assassinato de Lynette, que acaba sendo esperado, tornando-se uma questão de quando vai acontecer. Você pega aqui e ali algumas pistas nos comportamentos e reações de diferentes personagens, sendo a mais óbvia a melhor amiga traída, Jacqueline, mas quando o crime acontece, parece impossível que ela o tenha cometido. Até os últimos capítulos, o caso vira um enigma muito bem feito que prende a atenção do leitor até o fim. Cada vez que um novo possível culpado é apresentado, maior fica a vontade de saber a verdade, mas bem sabemos que teremos essa resposta somente no final. A narrativa bem ágil e sucinta de Christie tem um bom controle sobre o ritmo da leitura e nos instiga a virar as páginas cada vez mais rápido pelo anseio de se descobrir a verdade logo, sendo uma escrita bem dinâmica, mas ao mesmo tempo em que isso faz não haver maiores enrolações na história, a mesma não se atropela nas muitas informações que carrega.
Há um perfeito equilíbrio em tudo isso. Agora, o curioso é que é um livro de viagem e até há aqueles momentos que se fala de lugares e monumentos locais, mas nisso é o que de menos o livro se foca, de modo que o cenário em si não interfere nos acontecimentos, embora a atmosfera de se estar em viagem num lugar especial esteja presente. A história poderia se passar em qualquer lugar, mas isso se dá ao fato de que Agatha Christie não se perde em detalhes excessivos, o que também não desvia nossa atenção do mistério, algo que eu acho bom para a história andar. Gostei de ver Poirot demonstrar sentimentos mais humanos, além da sua falta de modéstia habitual, e não sendo o tempo todo a figura algo cômica que é a sua marca registrada. Mas há até momentos em que o vemos ficar mais zangado e falar firme quando a necessidade surge, como quando precisa dissuadir Jacqueline de fazer alguma besteira antes da tragédia acontecer. Meu único incômodo com esse livro em específico está nos comentários problemáticos de personagens sobre pessoas negras, sobre os nativos da região onde a história se passa, mas eu prefiro acreditar que não seja a visão da autora sobre essas pessoas em específico, mas apenas uma visão terrível de personagens problemáticos. Porque, por outro lado, eu percebo que Agatha Christie tinha uma noção de outras questões problemáticas e até dá umas cutucadas, sobretudo no machismo, quando diferentes personagens fazem comentários pejorativos sobre coisas e comportamentos considerados femininos, sendo ela uma mulher que escreve livros de mistério. Deixa aqui o benefício da dúvida. Mas, considerando tudo, Morte no Nilo, livro escrito após uma inesquecível temporada de inverno que a autora passou no Egito, é um dos seus grandes clássicos. É isso.